Entre dois estados, há um rio. Um rio rico traz fartura. Um rio às vezes brabo traz agrura. Um rio único e vário, como são todos os rios. Separa terras, une gentes, leva coisas, banha corpos, lava a alma. Um rio com um toque especial, Tocantins. Estamos na pré-Amazônia. Durante todo o dia, raios de sol tocam o Tocantins. São dedos cálidos penetrando a intimidade receptiva e envolvente das águas. Sol e água, fértil encontro de contrários. Homem, mulher, encontros muitos, encontros marcados. À tardinha, após tantas horas de luz e calor, o sol, cansado, mergulha na água, imersão total, e sem forças, afoga-se nela, para depois renascer fortalecido, anunciando o dia seguinte, que vem envolto em halo, aura, auréola, aurora. O sol nasce e repousa no Tocantins. O poema é de Edmilson Sanches. Olá, querido ouvinte, leitor e entusiasta das boas histórias. Seja bem-vindo ao Literatura em Pauta, o seu podcast oficial do universo literário, da nossa cidade e região. Mais que um polo econômico, que surgiu com a em Brasília, Imperatriz é uma cidade que se reinventa em versos e crônicas. Hoje, vamos descobrir como nossa história virou literatura. Quem melhor capturou a nossa alma? Nomes como Jurivê de Macedo, Adalberto Franklin e Elson Araújo transformaram o cotidiano em arte bem antes de muitos de vocês ouvintes terem nascido, o que abriu caminho para uma nova geração que vem explorando gêneros, formatos e temáticas, sem perder o que temos de mais precioso, a nossa cultura e identidade. O mercadinho vira cenário de contos, a beira-rio é palco de novelas e a história de Imperatriz vai dando matéria-prima rica em nuances para uma documentação histórica valiosa e criativa. A crônica foi precursora desse movimento, integrando à sua singularidade o que fez de Imperatriz a princesa do Tocantins. Escritor de 8 obras, ex-presidente da Academia Imperatrizense de Letras e amante dos romances e poesias, Raimundo Trajano Neto comenta sobre o panorama inicial da literatura em Imperatriz. A literatura da época imperatrizense já existia de certo modo, mas era muito insípida, né? Ainda não se tinha assim nem uma expectativa da vastidão que ela seria hoje, né? Proporcionalmente àquela época. De lá para cá, paulatinamente, as coisas foram acontecendo, alguns autores locais publicando de uma forma ainda tímida, né? E nós entendemos hoje que após o Gruli, que foi eu diria que foi um ponto que deu um início a essa ebulição literária de Imperatriz, em que um grupo de, sobretudo, leitores e candidatos a escritores também, que se tornaram até alguns na época. Na sequência veio a Academia Imperatrizense de Letras em 1991. Nós entendemos que a Academia passou a ser um divisor de águas, né, clareando mais esse universo literário de Imperatriz, né? De tal forma que, a partir do momento em que, liderados pelo escritor Edmilson Sanches, alguns outros escritores se juntaram, fundaram essa Academia Imperatrizense de Letras. E, a partir de então, passou a ser um marco realmente divisor de épocas e tornando-se, de certa forma, a Academia uma embaixatriz da nossa literatura, e com o advento do Salimp e tantos outros itens que somaram-se, né, a essa história toda da formatação da nossa literatura. Esses pioneiros, né, da nossa literatura, eles têm dado uma contribuição significativa, né? De certa forma, entendo como inspiradores, né? Motivo de inspiração para os novos, para os que vêm, né? Ora, se esses camaradas que estão lá na Academia Imperatrizense de Letras foram capazes de chegar até aqui, e nós,
juventude, nós estreantes em literatura, hoje com muito mais informações e tal, por que não, né? Então, eu entendo que a Academia Imperatrizense, na sua essência, no seu conteúdo humano, no que diz respeito aos autores, né, aos escritores, tem estado sempre muito aberta, né, tanto na individualidade como na coletividade, para abraçar e incentivar os novos autores que vêm, porque entendemos que isso, a cada dia que vai acontecendo, vai fortalecendo o conteúdo sociocultural de nossa querida Imperatriz, né? Com o surgimento de novos expoentes e obras, as instituições de fomento e preservação desses personagens, como a Academia Imperatrizense de Letras, vem tomando para si o papel de patrono e porta de entrada para uma nova geração que busca conhecer, estudar e produzir, aquecendo e mantendo vivo o cenário literário da nossa região. Com 10 livros publicados, entre obras de poesia e ensino infantil, a professora da Universidade Federal do Maranhão, Tereza Bonfim, enfatiza que a Academia Imperatrizense de Letras é um alicerce de altíssima importância para as gerações de futuros escritores. A Academia Imperatrizense de Letras é uma instituição importante e necessária para a nossa cidade. Ela vem com muito esforço trabalhando pela cultura, especialmente a cultura literária, com a realização do Prêmio Literário anualmente e também por meio da realização ou envolvimento em projetos sociais desenvolvidos por escolas em nosso município. A Academia Imperatrizense de Letras recebe frequentemente visitantes em sua sede e cedia eventos de lançamentos de livros, realiza palestras, saraus e, mais recentemente, desenvolve uma iniciativa que é o Cinema na Academia, toda quarta-feira em sua sede própria. O grande evento anual, o Salimp, sofreu uma pausa, né? São 3 anos consecutivos que ele deixou de ser realizado. Isso é algo sofrido, na minha opinião, não só para nós, membros da AIL, como para toda a comunidade imperatrizense. Eu sou membro da Academia Imperatrizense de Letras há mais de 20 anos. Então, de 2005 para cá, muita coisa mudou em nosso país, em nossa região, em nossa cidade e mudou em cada um de nós. A gente trabalha, estuda, cresce, muda a nossa compreensão sobre o mundo, as nossas relações com o outro, com a natureza. E assim a gente vai evoluindo em pensamentos, em palavras e atos. Pelo que posso observar, a literatura ou o fazer artístico, o fazer literário em nossa região tem crescido, tanto em número de autores e autoras, como em diversidade de gêneros, como na qualidade do que está sendo produzido. Assim como as transformações culturais, sociais e econômicas estão ligadas diretamente à história de Imperatriz, a literatura precisou acompanhar o cenário em constante mudança e incorporar o novo ao cenário de seus personagens e obras. Da máquina de datilografia aos programas de escrita dos computadores, notebooks e até smartphones, uma nova geração de escritores tem demonstrado que, independentemente da época, o público segue interessado em saber o que a cidade, que era vila, tem a dizer. Encontrando na fantasia o seu universo particular de inspiração, o mestre em comunicação e autor de 7 obras, João Marcos dos Santos Silva, exemplifica com a sua própria trajetória como o cenário literário passado tem influenciado os novos escritores.
A literatura surgiu para mim, eu era ainda muito jovem, né? Ainda na escola, como criança. Uma vez a professora de português passou uma atividade pra gente fazer uma história, né? Sobre uma imagem que estava ali no quadro, que era um menino e uma tartaruga. E aí, a partir daí, eu fiz essa história, né? Esse conto. Foi a minha primeira experiência como escritor, assim, vamos assim dizer, ali com meus 10 anos, 9, 10 anos. E eu achei aquilo muito bacana, sabe? Eu falei assim, nossa, eu posso criar uma história, né? Eu posso criar algo a partir ali daquela imagem e tudo mais. E aquilo meio que me despertou, né? Nessa época eu já consumia gibis, eu também tive uma incursão aí muito cedo para os contos de fadas, né? E aí eu sempre gostei muito de ler contos de fada. Então, assim, personagens como Cinderela, Branca de Neve, o Pequeno Polegar, por exemplo, que foi um conto assim que eu gostava muito e que eu acabei, inclusive, na época, fazendo uma releitura dessa história, né? A partir do meu olhar de criança. Então a minha caminhada com a literatura começou aí com os meus 9, 10, 11 anos a partir desses produtos. Eu acredito que também a televisão, né, pode ser até contraditório, né? Mas a televisão, os desenhos que eu assistia na época, os filmes que eu assistia na época, por exemplo, eu adorava Disney até hoje, me fizeram a pensar o quanto que era bom assistir aquilo, sabe? O quanto que era bom ver aquela ação se movimentando, se desenrolando. E eu gostava demais de reimaginar essas histórias. Então a minha paixão por literatura começou com essa base, né? Com a base também cristã, né? Eu cresci num lar cristão, um lar evangélico. E a leitura da Bíblia sempre foi algo que nos atravessou aqui em casa. Então a gente sempre leu a Bíblia, né? A gente sempre tinha esse livro como um livro aí de dedicação de vida, né? Então, assim, ter esse background também da Bíblia, né? Como um livro sagrado, né? De certa forma, uma relação com a religião, né? Com o sagrado, também foi algo que me alimentou. O meu contato com a literatura imperatrizense é bem recente, por assim dizer. Então, eu não tive tanto contato na época da minha formação como leitor, assim, nos primeiros momentos da minha vida. Mas depois da faculdade, a gente começou a ler autores, né? Eu comecei a ler autores como Marcos Fábio, como Riana Reis, como Cairon Caique, que são colegas maravilhosos, queridíssimos, que são o novo, o que há de novo aqui na literatura. Eu li alguns livros ainda inéditos, que são de pessoas da cidade, que ficou assim, eu fiquei encantado com o que eu tava lendo, né? Que são histórias muito tocantes, muito regionais também. Regional, a gente não pode levar no sentido pejorativo da palavra, a gente tem que levar a palavra regionalismo dentro da literatura como uma literatura de alta qualidade, uma literatura de contexto, uma literatura que não tem medo de denunciar, que não tem medo de tocar em certos assuntos, que não tem medo de peitar entre aspas, o universalismo, que diz que a obra para ser boa tem que ser universal. Claro, todas as obras elas têm que falar universalmente, mas elas vêm de um contexto. Enquanto a gente levanta essa bandeira do regional, a gente está demarcando um território, um tempo, um contexto, uma base, e eu acho isso maravilhoso, né? Para quando a gente for olhar para trás, quando o presente for o passado, a gente perceber o quanto que a gente colaborou para uma construção, né, de pessoas, de escritores, né, de uma renovação da literatura. Eu sinto isso, né? Então, não foi algo que a literatura imperatrizense não foi algo que fez parte, né, no começo, mas tem feito parte porque agora eu faço, né, incluso dentro desse universo, né, de pessoas da região, daqui da região, que escreve e a gente se lê, né? Um dia a gente lê um, a gente lê outro, e a gente vai se compartilhando, vai comprando livros um do outro. Então existe um senso de comunidade. Dos livros físicos aos digitais, da livraria à internet, não só o público se diferencia, mas também os escritores e suas obras. A influência tem se tornado um importante método de apresentação e captação de público no cenário literário atual. E Imperatriz e seus personagens não ficam de fora disso. Roteirista premiada nacionalmente, autora de 7 obras literárias e apaixonada pelos romances clássicos, Riana Reis comenta sobre como a tradição e a novidade podem se impulsionar no cenário literário atual.
forma que eu escrevo para o audiovisual, a forma como eu escrevo para o jornalismo e a forma que eu escrevo para a literatura, eles estão muito conectados. Um influencia um outro e um me ensina sobre o outro. Então, tem muita influência da literatura nos meus roteiros de audiovisual, tem muita influência do jornalismo na minha literatura. Por exemplo, eu gosto de escrever crônicas, que é um gênero híbrido do jornalismo e da literatura. A forma que eu escrevo, eu gosto de frases curtas, bem explicativas, não gosto de uma linguagem muito rebuscada, e tudo isso é influência do jornalismo. Então, é difícil, sim, conciliar, mas elas são áreas que são irmãs e acabam influenciando o meu trabalho. Como eu sou uma profissional que eu trabalho em muitas áreas diferentes, né? No audiovisual, no jornalismo, em podcast, em rede social e na literatura, acaba impactando porque escrever livros torna-se um processo mais difícil. Um processo mais demorado, um processo que exige uma dedicação maior. Eu não posso me dar o luxo, né, de sentar e escrever um livro um dia inteiro. Eu não posso me dar o luxo de viver apenas escrevendo os livros. Tudo exige um planejamento e um sacrifício muito maior. Como grande parte dos escritores do Brasil, e aqui não seria diferente. Então são escolhas que precisam ser feitas para que continue a publicação de livros, porque todo o processo, desde decidir escrever um livro, a publicação é um processo extremamente cansativo, tanto físico quanto emocional, e conciliar isso com a carreira torna ainda mais difícil, mas para mim, claro, é um processo que sempre vale a pena. Eu fico muito feliz que esteja surgindo aí uma nova geração de escritores, ter jovens que ainda têm o interesse não apenas em ler livros, mas em publicá-los e manter a literatura viva. A literatura é uma arte que sofre muito com as novas tecnologias, então a gente fica feliz, eu fico extremamente feliz de ver essa nova geração de escritores que está surgindo em Imperatriz. Eu participo e coordeno 2 clubes de leitura e eu vejo pessoas de todas as idades, mas principalmente jovens, ainda muito apaixonados pela literatura. E isso é importantíssimo para manter essa arte viva, principalmente nos dias de hoje. A literatura, ela, tanto no Brasil quanto no mundo, ela está constantemente sofrendo com as mudanças do tempo, né? Principalmente com a tecnologia, com uma queda de interesse pela literatura, queda de interesse pela leitura, né? A gente teve um aumento muito grande no valor dos livros, livrarias fechando, bibliotecas fechando, então tudo isso torna muito desafiador para a literatura, principalmente uma cidade como Imperatriz, que é uma cidade que a gente tem sim uma grande quantidade de publicação, maior do que muitas outras cidades, grandes inclusive, mas que sofre com a falta de recursos para isso, né? Então, eu acho que não só a literatura regional, mas os escritores do mundo todo, eles estão tendo que se reinventar, readaptar, não só mudanças culturais, mas tecnológicas. Os e-books, eles estão aí cada vez mais para ficar. A impressão de um livro tá cada vez mais difícil, cada vez mais caro. Mas eu acho que a boa literatura, as boas histórias, elas sobrevivem em qualquer plataforma e em qualquer tempo. Então eu acho que o mais importante de tudo é continuar contando boas histórias, porque eu acredito que boas histórias vão chegar a bons leitores. Imperatriz é uma construção coletiva de escritores e obras da antiga e nova geração, que, assim como a cidade, demonstram que o cotidiano é arte, que os lugares mais tradicionais são cenários para lindas histórias, sejam elas descritas em crônicas, contos, livros-reportagens e até no mais puro épico de fantasia. E quanto ao público? O público é a prova viva de que, enquanto existir quem conte mais da Princesa do Tocantins, haverá quem se deleite sobre a rica, interessante, curiosa e maravilhosa história do nosso povo, da nossa cidade e da nossa região. Ler nossos autores é fortalecer a nossa identidade. Nosso podcast vai se encerrando por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. O podcast Literatura em Pauta é uma produção de João Pedro Brito da Cruz, como trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Federal do Maranhão, campus Imperatriz, orientado pelo professor Marcos Fábio Belo Matos.